seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Doutora Lu Me Convida. Esse é um espaço para nós conversarmos sobre questões de saúde, sobre a vida do médico, a vida do seu consultório, da sua clínica. E hoje é um episódio super especial. Estou com uma médica para conversarmos sobre um exame que é muito importante, mas que muita gente tem medo. Então, seja bem-vinda, doutora Márcia Batista. E eu quero que você se apresente e conte um pouco sobre o seu mundo, sobre o seu universo. Muito obrigada, Lumi. Foi maravilhosa essa sua ideia de convidar para falar sobre um tema que é realmente um tema que causa muita apreensão nas pessoas, né? Eu sou médica, endoscopista, eu faço exames, né, de endoscopia há mais ou menos 32 anos. A minha formação é como clínica médica e médica endoscopista. E esse é o meu universo, né? O meu dia a dia é fazer exames endoscópicos, não só colonoscopia, que é o nosso tema de hoje, mas também endoscopia digestiva alta. E, enfim. E por que você acha que existe tanto medo, assim, tanto tabu em relação à colonoscopia? Bom, são várias coisas, né? A colonoscopia é um exame que as pessoas têm muita fantasia com relação ao que vai acontecer durante o exame. É um exame um pouco mais complexo, é um exame que é feito com anestesia, é um exame que precisa de ser feito um preparo para limpar o intestino antes, e é muito importante que o médico que vai realizar o exame conheça também o histórico desse paciente. Então, acaba sendo um exame um pouco mais complexo do que uma endoscopia, que a pessoa marca, vai, faz e pronto. E o medo, o tabu com relação a esse exame é realmente por ser um exame que é para ver o intestino, é um exame que vai ser feita uma introdução de um aparelho através do ânus do paciente para poder acessar o restante do intestino. Isso já causa uma certa apreensão, né, porque não sabe exatamente como isso vai acontecer. E também com relação ao que vai ser encontrado durante o exame. Eu acho que essa é uma questão que as pessoas também ficam muito apreensivas sobre o diagnóstico final, que o exame vai poder revelar. E tem algum mito, assim, que você já ouviu em consultório, desses pacientes que ficam muito assustados? Até para quem está em casa, ouvir e falar assim, não é esse bicho de 7 cabeças que eu estou achando. É um exame super necessário e que muita gente cria mitos, né, dentro da cabeça. Teve algum caso, assim, no consultório que você lembre? Olha, tem sempre umas histórias, né? A maioria fica com medo, assim, são medos que a gente pode segmentar esse medo. Tem aqueles que têm o medo da anestesia, que acham que uns falam assim, eu vou ser anestesiado, eu vou falar besteira, né, durante o exame, na hora que eu estou dormindo. Outros têm medo da anestesia, que acham que nunca mais vão acordar, que vão dormir e aí morrem, ou sei lá, tem alguma coisa que faz com que eles nunca mais acordem. Então, tem o medo da anestesia. Outros têm o medo que não é só para o exame, tem medo da injeção, então as pessoas ficam apavoradas porque sabem que vão ter que se submeter a um procedimento que vai ter um soro, que vai ser puncionado uma veia. E outros têm o medo do exame em si, né? Que é aquele medo. Alguns falam assim, os homens, por exemplo, nossa, mas eu vou fazer um exame e que a pessoa vai introduzir uma coisa no meu corpo e aí cria uma certa expectativa com relação, até mesmo preconceito, né? De que possa ser uma coisa que vai mudar, talvez até a masculinidade de alguns, passa isso pela cabeça. Outros têm um medo durante o exame de acontecer alguma coisa fora do esperado. Então, muitas pessoas chegam e falam assim, porque eu ouvi dizer que perfuram o colo, que isso pode acontecer. Então, esses medos, essas fantasias, a gente tenta, antes de fazer o exame, sentar com o paciente e tentar esclarecer todas essas dúvidas de uma forma muito aberta, para que o paciente realmente pergunte aquilo que ele quer saber, porque as pessoas às vezes guardam aquelas questões ou por medo, ou por vergonha de perguntar, ou enfim, cada um tem lá as suas limitações, mas na hora que a gente vai fazer o exame, né, que a gente senta para conversar com o paciente, para avaliar a indicação do exame, é muito importante as pessoas saberem que quem está do outro lado já fez milhões de exames, já viu todos os tipos de situações que podem acontecer e que está preparado para dar essas respostas. Eu acho que isso é fundamental. Não, com certeza. E hoje nós estamos aqui para esclarecer suas dúvidas em casa, até porque quanto mais você tem conhecimento, a tendência é que você fique mais tranquilo, né? Sim. E em relação, assim, à sedação,
que também, você falou que é um dos grandes medos. Como é que ela funciona? Como é que é a técnica? Certo. É um pouco diferente da endoscopia, que acho que é o que as pessoas têm mais próximo assim, de imaginar, né, no exame endoscópico, Sim. seja a endoscopia, que é um pouco mais frequente as pessoas fazerem e conhecerem pessoas que fizeram, então tem um pouco mais de informação. A colonoscopia existe, assim, cada local que você vai fazer vai ter lá um protocolo. O protocolo que nós, na nossa clínica, criamos é um protocolo que todo paciente, antes de realizar o exame, ele passa por essa avaliação prévia, uma consulta. Nessa consulta, a gente vai entender melhor a história do paciente, o motivo que ele está fazendo o exame, o histórico de saúde desse paciente. E isso tudo, a gente pede também sempre uma avaliação com exames, né, que a gente chama de risco cirúrgico. E aí a gente avalia tudo isso para fazer o exame com mais segurança e sabendo exatamente o que a gente está buscando naquele exame. E a anestesia, ela é realizada por um médico profissional anestesiologista que acompanha esse paciente durante esse processo. No nosso caso, os pacientes, antes de fazerem o exame, o anestesista já entra em contato com eles, então já tem um namoro, né, digamos assim. Ele já vai conversar com o paciente, tirar algumas dúvidas desse paciente antes da realização do exame. E a anestesia para a colonoscopia não é a anestesia como muitas pessoas pensam, que vai espetar a coluna para fazer uma raquianestesia, uma peridural, não é isso. E nem vai ser aquela anestesia que o paciente é entubado, que fica ligado naquelas máquinas. Não é nada disso. É uma que a gente chama de uma hipnoanalgesia, como se fosse uma sedação mais profunda, só que as medicações utilizadas são de uma categoria de anestésicos, então daí a necessidade de ter o médico anestesiologista, inclusive, acompanhando, conduzindo, né, o procedimento. E é feito de uma maneira muito simples. O médico vai puncionar um acesso venoso, vai colocar um soro para a hidratação do paciente e, juntamente com esse soro, ele vai infundir um medicamento que aí, de acordo com o histórico de cada paciente, né, se tem alguma restrição, alguma medicação, ele vai escolher o melhor anestésico e o paciente aquela medicação vai ser infundida e o paciente vai dormir durante o exame. E quando ele acorda, já está tudo resolvido. Provavelmente muito parecido com o que a gente vê no transplante capilar. Certo. Porque o transplante, né, tem pacientes que tem clínicas, e aí vai mudar dependendo da clínica. Tem clínica que faz com o paciente acordado, só com uma medicação oral, só para dar aquela acalmada, e que vai fazer com anestésico local. Mas muitas clínicas hoje já fazem o transplante com sedação. E aí tem toda essa rotina, né? A rotina de exames pré-cirúrgicos, né? Vai ter o risco, vai ter o anestesista. Também não também não precisa ser entubado o paciente. É uma sedação venosa. O paciente fica ali, no caso do transplante são muitas horas, não? Cerca de 10 a 12 horas. Nossa, tudo isso? Tudo isso, Eu nem imaginava que fosse tanto tempo. São muitas horas. Mas o paciente, ele fica ali confortável com o anestesista, o tempo todo acompanhando. E aí, realmente, os ajustes são de acordo com o quadro clínico, avaliar, né, se esse paciente é um paciente asmático, todos aqueles riscos que a gente precisa rastrear para poder fazer o exame. Em relação a isso que a gente falou de riscos, né, tem, assim, uma faixa etária que, por exemplo, em clínica já não dá para fazer, que precisa ser em hospital. Qual é o critério aí que... Isso é uma questão importante. Na realidade, não é a idade que vai ser o grande limitador. Claro, se você vai fazer exames de uma criança, você normalmente acaba fazendo num ambiente hospitalar, porque a criança, sedação, é complicado, depois faz o exame, tem que ter ali um acompanhamento dos pais e tal. Mas eu não atendo crianças, então vamos lá para a minha realidade, né? Não existe uma idade específica para a gente indicar que o exame seja feito no ambiente hospitalar ou que possa ser feito ambulatorialmente. Na realidade, é um conjunto de fatores. A idade é um dos itens, mas o histórico de saúde do paciente é mais importante. Por exemplo, tem muitos pacientes que têm uma idade avançada, eu faço o exame de paciente de 80 e poucos anos, até de 90 anos, mas fora do ambiente hospitalar. Quase um atleta, né? Super atleta, saudável. Exatamente. É por isso que a gente faz aquela entrevista antes, para a gente entender melhor. Assim como tem pacientes muito jovens que têm um histórico de saúde bem complicado e que é contraindicado, até para a segurança dele e para a nossa segurança também, fazer um exame com mais conforto e sabendo que você tem todo um background, né? Tem todo
uma estrutura por trás que, né? se acontece alguma intercorrência, você tem como dar assistência para o paciente. Então, a idade não é exatamente um fator determinante. É claro que a gente leva em consideração, mas não é isso que vai fazer a diferença e nem vai te obrigar a fazer o exame no ambiente hospitalar. É realmente o conjunto da clínica desse paciente, né? Exatamente. Como a gente fala, a clínica superando realmente, né? Com certeza, sempre, sempre, sempre. Tá. E agora conversa com a gente um pouquinho desse passo a passo do exame, né? Desse preparo, como é que funciona, que o preparo também é algo, além da anestesia, da sedação, né? É algo que assusta muito esse paciente. Assim, o preparo da colonoscopia, assim como cada local tem um protocolo específico, existem algumas medicações que realmente são bastante desconfortáveis quando o paciente precisa fazer uso delas, né? Ou porque essas medicações elas causam um enjoo, ou porque elas fazem com que a pessoa tenha uma perda muito rápida de líquidos e fique com aquela sensação de desidratação. Outros pacientes, por terem que ficar um período mais longo em jejum, podem ter o desconforto de sentir que está fazendo uma hipoglicemia, né? Que se sente fraco. Então, a gente tenta adequar o preparo à situação clínica do paciente. Mas, de um modo geral, ao longo desses anos todos, eu acabei criando um protocolo de preparo que ele costuma ser muito bem aceito por todos os pacientes, independente da condição clínica deles. É quando a gente vai fazer o exame em ambiente fora do hospital, ambulatorial. Né? Então, esse preparo, normalmente, ele é uma dieta que o paciente tem que fazer, uma dieta que a gente procura restringir alguns alimentos que têm uma digestão um pouco mais difícil. Então, a gente tenta dar uma prioridade para os alimentos de mais fácil digestão. E é uma dieta que é dividida basicamente em 2 dias. Num primeiro dia, o paciente se alimenta normalmente com alguma restrição de certos alimentos. Então, a gente orienta a não beber leite, nenhum derivado de leite, carnes vermelhas, verduras cruas, a gente pede para o paciente evitar. Mas, de um modo geral, ele pode comer uma carne branca, um legume, não há problema nenhum. No outro dia, eu já modifico um pouquinho essa dieta, passa a ser uma dieta à base de líquidos. Então, eu peço para o paciente fazer uma boa ingesta de líquidos, o que ele gostar, não tem uma restrição. Ele pode tomar suco de qualquer fruta, mate, água de coco, Gatorade, chá, enfim, está bastante liberado o que ele pode beber. É claro, a gente pede para não usar refrigerante, nem nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas é importante, porque às vezes está calor, o pessoal, uma cervejinha. Não, uma cervejinha não pode. Uma coquinha gelada também não. Também não pode. Então, claro, tem algumas limitações, mas de um modo geral, os líquidos estão todos liberados. E aí, nesse dia que está à base de líquido, ele pode tomar, por exemplo, um caldinho de legume, mas é só o caldinho, não pode bater no liquidificador, nada disso, só aquele caldinho, tipo um consomê. Sim. Ou ele pode, ao invés disso, ficar só com os líquidos e comer umas bolachinhas de água e sal, que também não deixam resíduo. E, além da dieta, a gente associa um medicamento que é um medicamento que a gente chama de catártico, ou seja, é um medicamento que vai soltar o intestino do paciente. Ele realmente vai ter vontade de evacuar algumas vezes, porque esse é o objetivo, é retirar qualquer resíduo do interior do intestino. Então, ele toma uma medicação. Essa medicação que nós usamos é uma medicação que ela não tem um sabor desagradável e é um volume bem pequeno. É um copo de 300 ml que ele dilui esse pó e vai tomar. Então, o volume não é grande, o sabor não é assim ruim, né, desagradável. E aí, ele fazendo uma boa hidratação e tomando esse remédio, ele vai conseguir fazer um excelente preparo sem sofrimento. Nosso preparo não é um preparo sofrido. Olha, é muito interessante as informações, né? E realmente esse preparo de 2 dias, né, de reduzindo a ingestão de alguns alimentos, o organismo se acostuma melhor do que você pegar num dia só e tipo, zerar tudo, né? Assim, em algumas situações, às vezes, assim, situações de emergência, que você tem que fazer um exame de urgência, você até tem que fazer um preparo assim, mais expresso. Mas, como a pessoa não fica absolutamente em jejum, ela vai diminuir a sua ingesta.
Então, ela não vai ter aquela sensação de fome, de que ficou períodos muito longos, completamente sem se alimentar. Isso não acontece nesse preparo. Até porque, quando você fala que a pessoa pode tomar suco de fruta, as frutas são ricas em nutrientes. Então, a pessoa não vai ter nem aquela sensação de estar faminta, porque não ingeriu nada, e o próprio organismo também ele vai estar bem, ele não vai estar sentindo a sensação de fraqueza, porque, na realidade, ele está recebendo nutrientes importantes. E tem algum tempo que você deixa ele realmente em jejum absoluto? Sim, a gente orienta que 2 horas antes do exame, a pessoa não pode comer absolutamente nada e pode, no máximo, beber um copo de água. Então, assim, a gente pede para fazer um jejum de 8 a 12 horas, sendo que 2 horas antes do exame, nem água. Aí não é nem pelo exame em si, mas pela situação de passar por um processo de anestesia. Sim. É importante que o estômago também esteja Esteja vazio, vazio, né? porque durante a anestesia pode acontecer da pessoa fazer ter uma náusea e vomitar, e se ela tiver com resíduo no estômago, ela pode fazer uma situação que é complexa, bem complicada mesmo, que é a broncoaspiração. É aquele líquido que está dentro do tubo digestivo, ele volta e vai cair na árvore respiratória. Então, isso é uma situação, é uma intercorrência grave. Então, é importante, não é só pré-colono, também, no caso do transplante, qualquer procedimento anestésico, é importante estar com o estômago vazio. Você pede aquele jejum de segurança por conta do risco de broncoaspiração, né? Exatamente. Então, e aí, esse paciente fez todo esse protocolo, esse passo a passo, né? Chegou na clínica. A partir desse momento, como é que é? Ele vai fazer a sedação, o exame... Como é que funciona essa parte depois, no dia do exame mesmo? Bem passo a passo. Bom, o paciente, a gente conversa com o paciente nesse pré-consulta, ele já chega com bastante orientação, sabendo o que vai acontecer. Fundamental o paciente vir com um acompanhante, porque após o procedimento ele não pode dirigir. A gente pede para que a pessoa também não venha de moto, porque algumas pessoas, né, precisam vir de moto, a gente pede para nesse dia não vir de moto. Vir com um acompanhante responsável, maior de idade, não vai poder dirigir, não vai fazer nenhuma atividade de risco após o procedimento. Então, quando ele chega na clínica, ele passa por uma entrevista com o anestesista, ele vai para uma sala, o anestesista vai conversar com ele, fazer uma entrevista onde ele vai preencher uma documentação própria, que é uma ficha pré-anestésica. Isso faz parte do protocolo de anestesia. Depois que termina essa entrevista, ele vai para a sala de exames. Aí tem uma enfermeira que vai ajudar o paciente a trocar de roupa, ele vai precisar tirar toda a roupa, não pode também nenhum objeto metálico, a gente pede para o paciente retirar todos esses itens, e aí ele é levado para propriamente a mesa, né, onde a maca, onde ele vai fazer o exame. O paciente ele vai ficar deitadinho, aí o anestesista vai puncionar o acesso venoso, botar o soro, e aí começa a fazer a medicação, que é o sedativo. E aí o paciente cochila. E aí a gente começa o exame. Esse é um exame feito com um aparelho que é um videoendoscópio, é um aparelho que tem uma tecnologia que você, durante o procedimento, você tem uma grande televisão que você fica vendo todo o exame. Então, você tem assim, uma aparelhagem que dá uma possibilidade de você detectar lesões, mesmo pequenas, porque tem uma capacidade de geração de imagem e de qualidade de imagem muito boa, e ao longo do exame a gente tem a possibilidade de gravar ou fotografar. Na maioria das vezes a gente fotografa, porque gravar um vídeo do filme é uma coisa que as pessoas acabam não vendo. Então a gente faz as fotos de todos os segmentos e principalmente se tem alguma lesão, alguma área anormal, a gente foca principalmente, né, em registrar essas áreas. Acabou o exame. É um exame, uma coisa, né, que a gente é importante falar com os pacientes. Esse é um exame, o intestino da gente está murchinho. Então, para a gente poder passar com esse aparelho por dentro do exame, a gente coloca ar. Pode-se colocar ar, pode ser gás carbônico, mas enfim, ar. A gente coloca para poder aumentar essa área, essa luz, e a gente poder passar com o aparelho. Quando termina o exame, a gente aspira esse ar, para que o paciente não fique com aquela sensação, né, de que a barriga está distendida. E sempre, no finalzinho, acaba sobrando um pouquinho. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta ao paciente, acabou o exame, já está acordado, a gente fala, olha, se tiver com aquela sensação que a barriga está um pouquinho distendida, não prenda
esse ar é o ar que a gente colocou, ele tem que ser eliminado. Então, a gente fala, porque as pessoas ficam encabuladas, né? De soltar os gases. Mas não, tem que soltar porque é o ar que está ali dentro, que foi colocado para a realização do exame. Então, acabou o procedimento, aí a pessoa acorda, fica em observação durante um tempo, até estar realmente bem acordada. Aí o anestesista faz a sua avaliação, diz que o paciente está bem, para a gente poder liberar esse paciente. Então, ele sai da sala do exame, ele vai trocar de roupa novamente e vai para uma outra salinha onde ele vai ficar ali repousando durante mais algum tempo, até realmente se sentir bem restabelecido. E aí a gente oferece um lanche leve para a pessoa também não sair totalmente em jejum. Né? E aí o paciente se restabelece completamente. Depois que come direitinho, está bem, a gente entrega o laudo com a descrição toda do exame e aí o paciente está liberado para ir para a residência. Se houver necessidade de colher algum material, se tiver um pólipo, uma área inflamada, enfim, qualquer alteração, a gente vai colher um fragmento e mandar para um laboratório para fazer o exame chamado histopatológico, que é analisar aquelas células, analisar aquele fragmentozinho que a gente retirou do intestino, que pode ser um pólipo, por exemplo, que são aquelas bolinhas, né, que aparecem. E aí esse material vai para o laboratório e depois de alguns dias o laboratório encaminha o resultado dessa análise para a gente encaminha para o paciente. Era isso que eu ia perguntar, né? Em relação, você falou do pólipo, se a colonoscopia, a gente sabe que é um exame que tem questão do rastreio do câncer do intestino, mas é só para isso? Também pode ver essa questão inflamatória intestinal? Para que serve a colonoscopia como um todo? Pergunta excelente. A colonoscopia ele é um exame que assim, a gente vai ter a possibilidade de olhar todo o intestino grosso e uma parte do intestino delgado, parte final do intestino delgado, chamada íleo. E, ao longo do intestino, a gente pode encontrar várias alterações. Né? Hoje, a colonoscopia, né, faz parte dos exames de rotina a partir dos 45 anos para pesquisa, para avaliação, que a gente chama de rastreio do câncer coloretal, que é muito frequente, né? Hoje o câncer coloretal entre as mulheres é a segunda causa de mortalidade, a primeira é o câncer de mama, e entre os homens é a terceira. O primeiro é pulmão, o segundo próstata, o terceiro colo. Nossa, então, eu nem sabia que já era o segundo. É muito frequente, é uma coisa mundial, isso não é uma estatística só nossa, é uma estatística mundial. Então, tem que realmente ficar atento para isso. Mas a gente pode encontrar várias outras coisas. A gente pode encontrar alterações vasculares, malformações vasculares, que pode fazer com que o paciente tenha sangramentos. A gente encontra os divertículos, que são muito frequentes. Apesar de ser uma patologia benigna, os divertículos são aqueles furinhos, né, que a gente vê, que quando tem a foto parece até um queijinho suíço, né, cheio de furinho. De um modo geral, os divertículos não preocupam, mas é importante saber, porque se o paciente tem uma doença diverticular que pega o colo todo, se ele apresentar um episódio de sangramento, é importante a gente saber que ele tem a doença diverticular que sangra e até orientar um futuro tratamento desse sangramento. Existem as doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são duas doenças que têm um caráter autoimune. E essas doenças, elas têm uma progressão, né? Elas são doenças que acometem pessoas jovens e elas podem ter uma progressão e evoluir, inclusive, para neoplasia. Então, a gente precisa ter o diagnóstico, fazer o acompanhamento desses pacientes. É uma doença que causa, se não for adequadamente diagnosticada e tratada, depleta muito o paciente. Os pacientes têm dificuldades sérias de ganho de peso, eles não têm absorção dos nutrientes. Realmente é uma doença que precisa ser vista e acompanhada. Outras alterações que a gente pode observar é a concomitância de doenças em outras partes do corpo que têm manifestação do colo também. Então, outras doenças inflamatórias, pacientes que fizeram uso de antibiótico, principalmente os pacientes que estão em ambiente hospitalar, fizeram uso de alguns tipos de antibióticos, eles podem ter uma manifestação no intestino, que a gente vai ter lesões no intestino causada pela presença do uso prolongado de antibióticos. Né? Então, assim, é um exame que você consegue, te ajuda, né, não só a detectar essas doenças, mas também te ajuda a acompanhar o tratamento, ver resposta de tratamento de algumas patologias, como eu falei, doença de Crohn, retocolite. Esses pacientes têm que fazer colonoscopia com uma certa frequência para avaliar se o tratamento está sendo adequadamente, está tendo efetividade.
Então, é um exame que tem lá as suas outras indicações e não só para avaliar a presença de tumor. E tem as outras coisas, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia que precisou retirar um segmento do intestino. Aí o paciente começa a apresentar dificuldade para evacuar. Ele pode ter tido um estreitamento dessa junção. Então, a colonoscopia não é só diagnóstica nesse caso, ela vai ser o que a gente chama de terapêutica. Se ele teve um estreitamento, por exemplo, a gente vai fazer uma dilatação. Existem algumas lesões que esse estreitamento ele não tem como você dilatar, você tem que colocar uma prótese. Então, tem outras indicações do exame, não só para o diagnóstico, mas também já para fazer a terapêutica, tratar alguma situação. Muito interessante. Em relação ao rastreio, né? Que você falou que agora são 45 anos. Então, um tempo atrás era 50, né? 50. Caiu para 45. De quanto em quanto tempo esse paciente ele precisa de fazer a coluna de rastreio? Tá. A coluna está indicada, a primeira coluna, de preferência a partir dos 45 anos. Isso num paciente, vamos supor que não tenha nenhuma queixa. Paciente normal, que tem um funcionamento intestinal normal, que não tem nenhum histórico familiar. E sem histórico, né, de câncer de intestino. É um paciente, assim, normal, é só um rastreio. É como se fossem os exames preventivos, que a mulher faz o exame para avaliação de colo de útero, o homem faz para avaliação da próstata, agora a colonoscopia estaria nesse mesmo rol. E aí, uma pessoa que não tem queixa nenhuma, fez a primeira colonoscopia, não tem nada, essa pessoa pode ficar tranquila. Hoje em dia, o protocolo é até 10 anos de intervalo para uma pessoa sem queixas e que teve exame absolutamente normal. Quando a gente fala de exame normal, é importante fazer uma observação. Existem alguns critérios para você dizer que aquele foi um exame de boa qualidade. Então, você tem que ter certeza que aquele foi um exame feito por alguém com experiência, que realmente conseguiu fazer uma boa visualização do colo, não fez um exame corrido, que deixou passar alguma coisa. É importante que o preparo esteja adequado, porque se você tiver uma área com resíduo, você passou por ali, não consegue visualizar, vai que de repente ali embaixo tinha alguma coisa e você não viu. Então, todos esses detalhes são importantes para a gente dizer, olha, seu exame foi normal, você tem 10 anos aí de intervalo, porque você garante essa pessoa que você realmente fez um bom exame e que ela está fora desses riscos. Agora, se a gente, durante o exame, encontra alguma alteração, dependendo da alteração, esse tempo, né, esse intervalo, aí ele vai ser modificado. Então, se você encontra um pólipo, o pólipo são tipo umas bolinhas, umas verruguinhas que podem crescer no intestino. O pólipo, ele é considerado uma lesão pré-maligna. Então, é importante quando a pessoa faz a colonoscopia e tira um pólipo, porque ela já está se antecipando à possibilidade daquele pólipo no futuro se transformar num câncer. Então, antes de o câncer existir, você já vai lá e tira o pólipo. Acaba sendo um tratamento nesse caso, exatamente. Né? Você já resolve ali, né? A gente briga, corta o mal pela raiz, você já tira ali o pólipo. Porém, esse pólipo ele vai para o exame histopatológico. O patologista vai analisar e vai ver o tipo de célula que está ali. Se aquelas células forem células normais, se for o que a gente chama de um pólipo hiperplásico, o raciocínio vai ser mais ou menos igual ao paciente que não tinha queixa nenhuma. Aquilo ali a gente não se preocupa, dá um intervalo grande de tempo. Teve um pólipo hiperplásico, a gente não se preocupa. Agora, se ele tem um número grande de pólipos, ou se ele já tem pólipos, que quando o patologista analisa, vê que aquelas células ali já estão alteradas, aí, dependendo do grau de alteração dessas células, a gente vai encurtar bastante esse tempo. Dependendo do que a gente encontra, pode ser 6 meses depois a pessoa tenha que repetir a coluna. Na maioria das vezes, acaba dependendo do tipo, né, de displasia encontrada. 3 anos, 5 anos. Aí a gente tem um protocolo pelas sociedades, né, de endoscopia e gastroenterologia. Essas sociedades fizeram um estudo, um grande estudo, e viram que esses intervalos eles podem ser replicados ao longo do mundo. Então, a gente chama de uns guidelines, né? A gente acaba tem lá umas orientações, uns protocolos pré-determinados, que você sabe, determinado tipo de pólipo, com tal grau de displasia, tantos pólipos encontrados, a gente vai repetir em X tempo. E assim por diante a gente segue. É como se fosse uma tabela, entre aspas, né? Tem outra situação, que às vezes você vai fazer a colonoscopia, encontra um pólipo com uma alteração, displasia de baixo grau, mas que você tem um histórico familiar
né, de pai, mãe, familiares de primeiro grau, com várias pessoas na família que já tiveram câncer ou displasias de alto grau, aí você também vai seguir uma orientação de encurtar. Apesar da pessoa não ter apresentado naquele momento nenhuma alteração assim mais grave, mas pelo histórico familiar a gente também vai ter uma orientação de quanto tempo depois, não vai deixar essa pessoa solta, né? Porque a gente sabe que ela tem, talvez, por conta de uma questão genética, uma chance maior de desenvolver uma alteração que possa vir se não for avaliada e cuidada e tratada, se transformar num câncer, né? Esse rastreio, ele acaba sendo mais intenso, sim, quando a gente pensa em parte genética, né, familiar. Se é pai, mãe, irmãos, ou se assim, uma tia-avó, preciso ter o mesmo grau de preocupação ou menos? O que acontece? Existem algumas doenças que pulam geração. Então, Sim. se você tem um histórico, seu avô, né, sua avó, e aí, de repente, pai e mãe não tiveram, é importante você ficar de olho. É claro que quando você, por exemplo, pai e irmãos, vamos colocar uma situação aqui hipotética, né? Que pai e mãe não teve nada, não sabe bem do histórico dos avós, enfim, e o irmão daquela pessoa tinha um câncer, e aí faz um estudo, né, de imunohistoquímico, um estudo genético, e vê que aquele é uma lesão que pode ter esse comportamento de ser genético, né? O que acontece? A gente orienta, quando tem parentes do primeiro grau que tiveram uma lesão, a pessoa que vai, os outros parentes que vão fazer o rastreio, a gente orienta que 20 anos antes da idade daquele paciente índice. O que quer dizer isso? Vamos supor que a pessoa, o irmão, tinha 50 anos quando detectou que tinha um câncer do intestino. Aí o filho dessa pessoa, o irmão dessa pessoa, o pai, a mãe dessa pessoa, que é o pai e a mãe já ficou para trás, mas vamos falar das pessoas que estão depois dela, tem, né? Menos idade, menos né? idade. Se ela teve aos 50, os filhos dele, por exemplo, vão ter a indicação de fazer aos 30. né? Se tiver irmãos mais jovens e tal, 20 anos antes. Então, essa é a orientação, que você comece a fazer o rastreio 20 anos antes daquela pessoa que teve o primeiro caso detectado, né? E aí, às vezes, não dá para fazer, porque às vezes as pessoas, né, não seguem muito isso, ou não têm contato, vai saber um tempo depois que algum parente próximo, mas que está distante, sob o ponto de vista social, né, não tem um convívio. Sim. Mas, enfim, o ideal seria... O melhor dos mundos seria esse, né? Seria esse. E quando a gente pensa no câncer de intestino, né? Ele realmente é silencioso? Vale a pena ter esse nível realmente de preocupação, de fazer exame preventivo antes de ter qualquer sintoma? Sim, sim. O câncer do intestino, ele pode ser manifestado, se manifestar, né, de várias formas. Ele pode se manifestar com a pessoa que o intestino sempre foi um reloginho, funcionou bonitinho. De repente, a pessoa começa a ter uma pequena alteração. Ora tem prisão de ventre, né, fica constipado, ora o intestino solta, começa a ter essa irregularidade do hábito intestinal. Isso já pode ser um indício de que tem alguma coisa acontecendo. Outras pessoas começam a ter um quadro de dor, uma dor que, sabe, não dá muita bola, mas sempre aquela dorzinha chata, acompanhando e tal, já pode ser um indício. Pessoa que, de repente, começa a ter uma perda de peso, não está fazendo dieta, não está mudando o hábito alimentar, nem nada, de repente começa a perder peso, já pode ser um indício. As pessoas que, de repente, vão evacuar e percebem que está ali um sanguinho, ou um muco, aquela tipo assim, uma gosminha, isso já pode ser um indício. Então, às vezes, é quase silencioso. Dá, assim, pequenas dicas, mas não é nada, assim, muito exuberante. E aí a pessoa, às vezes, vai deixando passar porque acha que aquilo não é nada demais. E aí vai passando. Quando resolve avaliar, às vezes, uma situação que era uma situação inicial, já está num estágio avançado. Então, essas são as primeiras coisas que a gente tem que ter atenção. Alteração do hábito intestinal, perda de peso, anemia. Às vezes a pessoa tem uma anemia que não sabe a causa. Já investigou um monte de coisa e nada justifica aquela anemia. Pode ser uma perda que é uma perda invisível, uma perda que a pessoa não percebe o sangramento, mas tem esse consumo.
E, inclusive, existe, né, o teste do sangue oculto, né, que é um exame que é feito como uma parte do rastreio para avaliar exatamente esses casos. Né? A pessoa tem uma anemia e aí faz parte do rastreio e aí indica, ou pelo menos alerta, a possibilidade de ser uma perda sanguínea a partir do tubo digestivo. Né? Não necessariamente só do colo, mas do tubo digestivo. Isso que você falou é super importante. Quando o paciente queda de cabelo, eu sou obrigada a rastrear tudo. Não tem como você cuidar de queda de cabelo sem fazer um rastreio amplo. Certo. E se tem algo que sempre me preocupa é quando eu pego anemia em paciente idoso ou mulher que já está na menopausa, que não tem aquela perda sanguínea pela menstruação. Certo. Assim, a primeira coisa que eu penso, não faz muito sentido. E aí, esse é um paciente que ele me preocupa muito. Dependendo do caso, ou já vou mandar pro gastro, ou já vou pedir um sangue oculto e encaminhar. Porque já aconteceu de eu fazer diagnóstico através disso, né? O paciente chegou para mim, queda de cabelo, que a gente descobriu que era um câncer no intestino. É muito importante, até porque, assim, no caso, né, a queda de cabelo, qualquer idade pode acontecer, não existe uma idade, pelo menos até onde eu acredito, tem, talvez né? eu esteja falando até besteira. Da criança ao idoso pode ter queda de Exatamente. cabelo. E é muito comum, assim, quando a gente percebe anemia, é muito frequente a anemia relacionada ao o câncer, né, o tumor do colo direito. E o tumor do colo direito, ele é mais complicado, porque ele dá menos sinal. Quando é do colo esquerdo, ou do sigmoide, a pessoa vai ter ou o sangramento, ou a pessoa já vai começar a ter mais essa alteração do hábito intestinal, pode ter dor. Mas do colo direito, às vezes, aquela lesão ela é pequenininha. E a única coisa que chama atenção é a anemia. E é uma lesão que, às vezes, fica ali um tempão, até ela apresentar outros sintomas, às vezes a lesão já está ali há algum tempo. Então, realmente, a anemia a gente tem que ter bastante atenção, né? Que é um dos alertas, né? Dos sinais de alerta. E você tem percebido um aumento na incidência do câncer de intestino nos últimos anos? Sim, isso é uma coisa que tem acontecido mundialmente. Tem duas situações. O aumento, né? O aumento pode ser o aumento por um aumento, o aumento porque as pessoas estão fazendo mais exames e a gente acaba detectando mais casos que estariam assim escondidos, que não teriam essa manifestação como a gente tem hoje, mas, de um modo geral, há um aumento e existe um aumento com os pacientes mais jovens. Isso é uma coisa que tem sido muito falada e vários estudos têm mostrado isso, que o paciente, cada vez com idades mais precoces, mais jovens, tem apresentado câncer do intestino. Então, isso tem vários estudos que falam que está relacionado à mudança, principalmente do estilo de vida, do hábito alimentar. A gente sabe, né, que as doenças do intestino, de um modo geral, elas estão muito relacionadas ao tipo de alimento que você ingere. Hoje existe uma coisa que até tem muito a ver com a sua área, que é um foco muito importante que está sendo visto, que já eram coisas que a gente imaginava antigamente, mas agora existem estudos, agora cada vez mais tem sido mostrado a relação entre a nossa flora intestinal e o surgimento de certas doenças, a manifestação dessas doenças que antes eram coisas assim, talvez esteja relacionada, não, agora já está comprovado que realmente o hábito de vida, o que a gente se alimenta, o uso, né, de certas substâncias que são tóxicas ao organismo, a falta de atividade física, tudo isso faz com que a gente tenha uma modificação da nossa flora intestinal, que aí é uma história lá para trás que a gente pode conversar depois, falar um pouquinho sobre disbiose, e que isso já está mais do que provado que faz com que a gente possa desenvolver certas patologias. Dentre elas, a facilidade da modificação desse vou chamar de microclima, mas desse ambiente que a gente tem dentro do intestino, fazendo com que as neoplasias possam surgir de uma forma mais precoce, né? As alterações celulares. Porque o câncer, a neoplasia, nada mais é do que uma modificação da nossa célula. Então, qualquer coisa que faça com que essa célula se modifique, ela pode seguir um caminho que vai levar ao câncer. Então, está tudo muito relacionado, entendeu? Mas, sim, a incidência tem aumentado. Tem até uma coisa que... Sempre essa pergunta, né? É mais diagnóstico ou realmente está aumentando? Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois. A gente realmente tem hoje mais acesso
à tecnologia, né? A exames mais modernos. Até o nível de consciência aumentou. Com certeza. Então, hoje a gente tem mais acesso à informação dos riscos, de quando tem que fazer o exame. Então, hoje a gente tem mais acesso. Então, realmente, tem mais diagnóstico. Mas eu acredito, sim, principalmente essa questão de hábitos alimentares. O último episódio, a gente conversou com uma nutricionista e ela falou muito sobre isso, né? Dessa questão da alimentação, dos ultraprocessados, Sim, com certeza. que tem uma associação aí inclusive com câncer de intestino, né? Então, realmente, isso modificar a flora intestinal, né? Assim, essa questão desse ambiente desbiótico, né? Sim. É fator de risco, com certeza. E, assim, uma coisa que eu sempre falo pro meu paciente, que ele, para entender, que eu falo, a gente ama o nosso cabelo. A gente ama ter cabelo bonito, ter o cabelo grande, crescendo. Mas o cabelo, ele só absorve o que sobra. Né? Ele, por mais que a gente ame, ele, para o nosso organismo, ele não é vital, ele não é fundamental. Então, ele fica literalmente com o resto dos nutrientes. Então, muitas vezes, é um sinal precoce essa questão da queda de cabelo, que vai marcar que, como eu falei, tem uma anemia acontecendo, uma absorção de nutrientes que não está adequada. E se o seu intestino não estiver bem, realmente a absorção vai ser ruim, vai ser prejudicada. Então, além, assim, do que a gente falou do ferro, existe mais algum nutriente aí que marque, né, uma alteração intestinal? Tem. Hoje em dia, a gente está estudando muito, né, as ações da vitamina B12. A B12 ela está assim, a queridinha do momento, porque ela está relacionada a uma série de distúrbios e a absorção ocorre também no intestino. Então, assim, é tudo interligado, né? Você começa a estudar uma coisa e vai percebendo outra, enfim. Então, a vitamina B12, praticamente todos os nutrientes, eles passam por um processo de absorção em alguma etapa no intestino. Né? Existe a gente, quando tem um intestino doente, a gente começa a ter não só a dificuldade as velocidades, né, que são as célulazinhas do intestino, elas parecem procurando Nemo, quando as pessoas falam, parecem aquelas anêmonazinhas. Enfim, aquelas velocidades fazem com que a gente aumente a área de absorção e aí existe todo um processo químico que faz com que aquelas substâncias entrem nessas células e, a partir dali, elas sejam levadas pelo nosso sangue até as outras áreas do organismo, onde elas vão ter a sua ação. Quando você tem um intestino doente, essas velocidades, essas célulazinhas que estão ali para fazer essa troca, né, essa reação química, elas começam a ter falhas nesse processo. Elas não conseguem completar esse processo, ou elas absorvem coisas que não eram para ser absorvidas, que são as substâncias tóxicas que acabam entrando quando você come, por exemplo, os ultraprocessados. Então, você começa a fazer ou que entre substâncias inadequadas dentro dessa célula, ou que aquelas substâncias que seriam importantes serem absorvidas, elas não consigam ser absorvidas de uma forma ok, porque as células estão alteradas, estão doentes. Então, isso é um processo que começa ali no intestino e, às vezes, a gente vai ter a manifestação lá no cabelo, né? Porque aquele nutriente, mesmo você falando que o que sobra, até tadinho do cabelo, vai ficar ali com o que sobrou, mas, às vezes, nem sobra nada para o cabelo. Então, é tudo muito relacionado. E o humor da gente está relacionado a essas reações químicas que acontecem dentro do nosso intestino, que tem uma reação, essas reações químicas fazem com que a gente libere certas enzimas, certas substâncias, que elas vão agir no nosso cérebro. Então, quando a pessoa está triste, uma tristeza que não sabe bem por quê, a pessoa está sem ânimo, está desmotivada, a pessoa, às vezes, foge para a comida, tem fugas, né, assim, que não tem muito sentido. Tem todo um estudo psicológico, psiquiátrico, mas muito dessas alterações estão relacionadas a desequilíbrios químicos que estão acontecendo no corpo dessa pessoa e começaram lá no intestino pela absorção inadequada ou falta de absorção de certas substâncias, que aí vão produzir também outras substâncias de maneira inadequada, errada, enfim. Então, é muito interessante, é tudo relacionado e tudo lá no intestino que começa. Hoje tem se falado muito do intestino como um segundo cérebro, Isso. né? E até a produção de serotonina mesmo, né? A grande parte dela é intestinal.
Então, realmente está tudo interligado. Se o teu intestino não estiver saudável, se o seu organismo não estiver saudável, o seu corpo, o seu cabelo, a sua pele não vai estar tão bem, né? Com certeza. É tudo muito ligado, assim, as mulheres, né, falando de cabelo, claro que os homens também dão muita importância para o cabelo, mas as mulheres, né, a gente percebe que tem muito a ver com a autoestima, né, você tem um cabelo bonito, e as mulheres sofrem por vários motivos. Um é por conta desses mesmos motivos, né, de ter alteração na absorção intestinal, mas as mulheres que começam a entrar na menopausa, elas vão sofrer de outra forma por conta dos hormônios, que tem aquelas quedas, né, de hormônios, de progesterona, de estrogênio, que também vão alterar o funcionamento intestinal. Então, é uma retroalimentação, né? Hormônios que se alteram no período fértil da mulher, ou quando elas entram na menopausa, que esses hormônios caem, eles vão ter uma ação no intestino que vão fazer com que o intestino funcione de uma forma diferente do habitual e vão interferir também nessas absorções, né? A constipação e tudo mais, que piora na mulher no período da menopausa. Então, é tudo muito relacionado. O nosso corpo é fantástico, realmente, é uma coisa. Não, realmente, eu acho o nosso organismo, ele é algo lindo, né? Ele é extremamente complexo. Muito. Mas uma célulazinha lá, uma velocidade intestinal, se estiver inflamada, pode ter um impacto no organismo inteiro. Sim. Então, realmente, a gente precisa ter esse olhar, né, completo. E a gente tem hoje no dia a dia, como você falou mesmo, muitas agressões. Sim. Né? Alimentação, os antibióticos propriamente ditos e os antibióticos disfarçados. Um alimento que vai durar 1 ano, Sim. uma validade de 1 ano, ele tem um antibiótico ali, sim, né, para conservar. Então, sim, essas alterações todas vão ter impacto a médio e longo prazo, né? Quando você fala, outro dia eu estava vendo na televisão aquele happy eggs, das galinhas felizes, não sei o quê. Nossa, a gente come esses alimentos, eles são extremamente ricos em hormônios, em antibióticos, aqueles animais criados em cativeiro para eles poderem ter lá a produtividade. Nem sei quanto de química tem ali, e no final das contas a gente acaba absorvendo tudo isso também. Então, é complicado. Hoje, o mundo moderno é complicado. É complicado. Eu até, esses dias, eu estava com meu sobrinho, uma coisa simples, tipo assim, fazendo um ovo. Aí ele falou assim, Dinda, por que o seu ovo tá com a gema amarela? Aí eu virei para ele assim, mas a gema amarela não, Dinda, é laranja. Aí eu virei para ele, você tem razão. Eu falei, mas você provavelmente estava comendo ovo de galinha, né? Galinha de granja, aquele ovo quase artesanal, pensa no ovo que a gente come hoje em dia, né? Eu falei, realmente, esse aqui é anêmico. Ovo anêmico e nem sabe o que tem naquele ovo, se é ovo mesmo, né? Hoje em dia, até duvido, porque é uma loucura isso, né? É muito difícil hoje você ter certeza de que você, por mais que você queira se alimentar bem, você vai comprar lá um alface. Alface é pura química, a não sei que você compre aquele orgânico que dura meio dia na geladeira, porque ele fica todo feio. É complicado, realmente. Você seguir a alimentação realmente está difícil. Então, estamos indo para o nosso momento final. E aí eu queria que você falasse para esse paciente que tem muito medo de fazer colonoscopia, como ele pode ficar tranquilo, sem medo. Assim, eu entendo o medo, tá? É uma questão que a gente tem que compreender, as pessoas têm lá as suas ansiedades e tal, mas eu acho que o fundamental é assim, saber que é importante esse exame, que ele pode salvar a sua vida, você pode detectar lesões de uma forma muito precoce, que isso vai ser bom para você a longo prazo. Essa é uma coisa que você tem que ter sempre na sua mente, que você está fazendo uma coisa para o seu bem. A outra é você procurar realizar o seu exame em algum local, com uma pessoa, que te passe todas essas informações, que te transmita a confiança necessária, a segurança, que você sabe que vai estar num ambiente, que vai ter os recursos necessários para poder dar toda a assistência caso alguma intercorrência ocorra, até porque qualquer procedimento é passível de ter alguma intercorrência. Então, o importante é você procurar um local que você, primeiro, vai ser atendido com essa segurança, com essa assistência, que você não seja mais um, porque, infelizmente, né, hoje em dia tem muito disso, tem lugares que são quase que
máquinas de produção de certas, enfim, de exames, de procedimentos, que às vezes não levam tão a sério essa parte de você dar segurança para o paciente, dar o conforto para o paciente, estar ali à disposição para tirar todas as dúvidas. Às vezes os pacientes reclamam que entram em certas consultas que as pessoas que estão ali nem olham para eles, né? Falam e já despachando. Então, isso, você tem que ter esse tipo de cuidado, né? E não deixem de fazer. É um exame que é uma prevenção. Eu sempre falo para meus pacientes, a melhor opção é prevenir, entendeu? Porque só quem já passou por uma situação de ter algum familiar ou até a própria pessoa que já passou por uma situação de ter uma lesão, de ter um tumor, sabe o quanto isso é sofrido, o quanto isso é desgastante. E é um exame que, apesar de todos os mistérios, é um exame bastante simples. Então, eu acho que é isso. As pessoas não devem ter esse medo, devem tomar coragem e realizar o procedimento. Excelente do que você falou até aqui, né? Sobre para esse paciente ficar tranquilo. Realmente, segurança é fundamental. E para o médico, né, que quer entrar nesse caminho da endoscopia, da colonoscopia, qual conselho que você daria para ele? Bom, para os colegas que querem seguir, né, esse caminho, a endoscopia é uma especialidade hoje. Antigamente não era, ela estava relacionada à gastroenterologia. Hoje são especialidades distintas. O caminho é um caminho longo, porque a pessoa tem que ter esses pré-requisitos, ou ser cirurgião, ou ser um clínico, ou ser um gastro, para depois fazer a sua especialização em endoscopia, fazer uma residência médica. Eu acho que é fundamental fazer uma residência médica. Não queiram aprender endoscopia para ser apenas um passador de tubo, porque a gente vê muito isso por aí. As pessoas fazem um curso de 6 meses. Aprender a fazer a técnica de você passar o tubo é relativamente simples, mas não é só a técnica. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento clínico, você tem que saber olhar para uma lesão e fazer a relação dessa lesão com o histórico clínico do paciente. Então, eu acho que é importante que os colegas entendam que é uma especialização que eu sou apaixonada, né, que é uma área que eu amo, mas é uma área que necessita, né, uma dedicação muito grande. Hoje em dia, a tecnologia, da minha época que eu me formei para hoje, são quase 2 universos totalmente distintos. Hoje a gente está aí entrando com muita força, a inteligência artificial ajudando a gente a detectar lesões que, com o olho humano, a gente fazendo o exame, muita coisa pode passar desapercebida. A inteligência artificial está ajudando nisso. Existem técnicas que a gente tem aparelhos que, durante uma colonoscopia, a ampliação da imagem chega num nível microscópico. Então, tem muita tecnologia. Hoje em dia, a endoscopia não é só colono e endoscopia digestiva alta, a gente faz procedimentos sobre a papila, via biliar, a gente faz ressecções extensas que antigamente só a cirurgia fazia, faz ultrassom endoscópico. Então, é um universo muito grande. Agora, requer muita dedicação, muito estudo, mas se você quer fazer, eu acho que tem que fazer, meter a cara, porque é muito lindo. Ai, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi maravilhoso. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas de quem estava assistindo. E esse conselho aí para o médico, né, que quer se encaminhar para essa área, tem muita coisa nova, muita coisa que você falou eu nem sabia. Então, eu acho que foi extremamente proveitoso. E agora eu vou te dar um presente. Eu é que tenho que agradecer pela oportunidade maravilhosa de estar aqui falando um pouquinho para as pessoas sobre a colonoscopia, sobre a endoscopia, sobre os medos. E estar aqui com você, né, para te ajudar assim, a divulgar e também que as pessoas entendam que na sua especialidade, né, que a gente fala sobre cabelo, sobre beleza, mas que é tudo relacionado, o corpo, né, tá tudo todo é interligado. Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, de coração. Obrigada. Esse presente aqui é da Trifarma. Que lindo. É uma bruma capilar. Nossa, você tem que agitar. Ela tem ação de proteção térmica e de proteção até solar também, para usar no verão. É mesmo? Proteção solar para os cabelos? Também, para os fios. E realmente tem diferença você passar faz solar, diferença. O sol realmente... Porque o sol acaba queimando um pouco o fio. Adorei. Muito bom. Eu preciso fazer uma consulta com você.
Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Por ter assistido mais esse episódio. Curtam, comentem, sigam o canal, que teremos sempre entrevistas como essa, bate-papos como esse, bem interessantes para vocês.